Oi, gente, eu tô aqui com o Pedro hoje. Eu ia falar Vitor. Esse é Pedro Vitor. É Pedro Vitor? Uhum. Mentira. Não, Eu não sabia disso. Eu estou estudando aqui há 8 meses. Eu não sabia disso, Pedro. Pra mim era Pedro Pedro de Vitor. Oliveira. Meu Deus, vou chamar você de Pedro Vitor agora. Tudo bom? Tudo bom, menina? Tudo bom, né? Então, continuando de novo. Eu tô aqui com o Pedro de Oliveira. E hoje a gente vai falar como é a gente aprender o inglês no Brasil. Eu não tenho essa noção, mas ele tem. Ele fez 6 anos no Brasil e eu não fiz 6 anos. Eu fiz depois que eu vim pra cá, eu não fiz nada. Mas então, Pedro, explica um pouco pra eles como é se vale a pena, qual é a sensação de você aprender inglês lá e vir aqui já com uma base. Oi, Pode se apresentar. eu sou o Pedro. Estou morando aqui nos Estados Unidos há 9 meses. Estou há 8 na escola. E estudei 6 anos de inglês no Brasil. Mas antes de eu contar minha história, eu sempre quis falar isso. E se inscreve, galera. Deixa o like. Entendeu? Adoro. Só pra começar, mas então. Então, gente, antes de eu vir pros Estados Unidos, eu já tinha estudado 6 anos de inglês no Brasil. E foram 6 anos, assim, não vou dizer que foram 6 anos fáceis. Porque durante 6 anos acontece muita coisa na nossa vida e eu só tinha 2 aulas por semana, ou 2 horas por semana de curso de inglês. E no começo, acho que nos 2 primeiros anos, ou nos 3 primeiros anos, eu fiz durante a semana, de segunda e quarta, 1 hora por dia. E depois, com o decorrer da vida, tipo, a semana ficou mais corrida, entrei no ensino médio no Brasil, tive que fazer as outras coisas, então eu tive que mudar pro final de semana. E não vou dizer que quando eu comecei a estudar inglês foi fácil, mas é uma coisa, a primeira coisa, antes de tudo que você tem que fazer, você tem que ter vontade de fazer aquilo. Porque quando você não tem vontade, você não vai, como eu posso dizer, você não vai investir totalmente, você não vai aprender com facilidade. Tudo fica mais difícil quando você não gosta. É igual ir pra escola. Se você não gosta de ir pra escola, se você não gosta de matemática, vai ser difícil você aprender matemática. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a fazer inglês, foi porque tinha vários fatores na minha vida que me levava a isso. Família que falava inglês, um monte de gente, todos na minha família, todo mundo assim, todos os primos falam inglês. Mas, então isso acho que surgiu Say hi for Brazil. Hi, Brazil! Então, por ter família então sempre teve aquela vontade, aquele desejo de aprender a língua. Então, foi algo que já estava introduzido na minha vida. Então, quando eu fui aprender inglês, eu fui aprendendo da melhor maneira. Come here. I wanna show my perfect teacher in the world. She's so sweet, guys. I love you so much. Love you. Vai. Então, gente, como vocês podem ver, a gente tem um relacionamento bom com os professores, mas assim, é um relacionamento bom de uma forma mais respeitosa, mais educada. Com certeza. A gente trata eles como A gente fala Miss, senhor Mrs. e ou senhora. Mister. Que é Mister Ou é senhor, Mrs. é senhora. Senhorita. Não, Mrs. é senhora e Miss é senhorita. É verdade. Então, a gente trata eles com educação, mas quando a gente Se você chamar eles pelo nome, eles ficam tipo... aqui você não chama o professor pelo Tudo nome bom. e você não fala teacher. Você Não, fala você não Mrs. fala teacher. ou Mr. ou Miss. Não valeu de nada aprender teacher no Brasil. Tipo, teacher, você fala teacher like, como uma profissão. She's a teacher. Depende muito. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu não vou falar que nos 3 primeiros meses eu já falava... Nem nos 3 primeiros meses. Tipo, no primeiro ano, minha família achava que... minha mãe achava que qualquer coisa que ela via em inglês, qualquer música que ela ouvia em inglês, ela falava, o que tá falando? Eu não sabia nada. Tipo, nos primeiros meses, nos primeiros anos, você aprende o básico do básico. E sua pronúncia, tudo tem... Nossa, quase apertei um alarme de incêndio. Quase, gente. Imagina. Todo mundo sai molhado. Mas então, gente... Aí, então, minha mãe achava que eu aprendi o inglês de uma forma muito rápida, sabe? E não é um processo. É um processo que eu falo assim, porque quando a Agatha veio pra cá,
ela veio sem falar nada, mas ela estava introduzida na cultura americana, na língua americana. Então, todo mundo falava Rodeada de inglês. inglês. Tudo Todo é lado. inglês. Não tem português. Tem português dentro da sua casa, que, né? Sua família brasileira, você vai falar... Geralmente, você acaba falando português. No caso da minha família, a gente fala português e inglês. Mistura, entendeu? Você fala assim, você quer some juice? Tipo, você vai misturando. É assim que funciona aqui. Mas, acho que 90% da língua falada dentro de casa é português. Sim, os brasileiros que moram aqui, com certeza. Eles não vão falar inglês. Não. Então, no caso da Agatha, quando ela chegou aqui, ela não sabia, e só que o tempo que ela levou de 2 anos pra ela aprender o que ela sabe hoje, eu levei provavelmente 3 ou 4 anos no Brasil. Assim, em relação ao listening dela, porque aqui ela tá acostumada a ouvir as pessoas falando tudo em inglês, tudo em inglês. Então, lá no Brasil não, era só 2 horas por semana e depois pronto, entendeu? No meu caso, me ajudou mais ainda porque todos os primos falavam inglês. Então, Você treinava. eu treinava, tipo, às vezes a gente falava. Eu tinha uma prima minha que morava aqui e depois ela se mudou pro Brasil. Então, quando ela mudou pro Brasil, a gente sempre, tipo, ela sempre me ajudava e ela até era professora de inglês. Então, a gente conversava em inglês, eu ajudava ela, às vezes, corrigir as lições de casa do curso dela, da escola onde ela trabalhava. Assim, ajudava de uma forma de aprender. Então, eu estava mais introduzido. Então, assim, em 6 anos, eu aprendi algo muito bom. Porque quando eu cheguei aqui no Brasil... Ou no Brasil, cheguei aqui nos Estados Unidos, não estou no Brasil. Quando eu cheguei aqui, deu a pena. Porque, às vezes, assim, quando eu tava lá, eu pensava, poxa... Será que vai valer a pena? Exatamente. Tipo, eu falava, será que eu tô aprendendo mesmo? Será que realmente sei inglês? Eu sei como é. Porém, comparando com as outras pessoas dentro do Brasil, eu tinha um inglês bom, entendeu? Assim, eu tinha um inglês bom. Ah, ok. O meu inglês era bom, assim, comparado, não falando, nossa, eu sou melhor que os brasileiros. Não. Mas assim, se ao você meu for círculo, pra um brasileiro lá meu na círculo rua, de amizade, meu inglês era bom. Eu entendi as coisas. Tem um cara vindo nessa direção e eu não sei quem ele é. Nem é. Mas então. Nem lê, nem vê, nem Mas- dá. Então, assim, eu achava, era bom pro tempo que eu estudava, mas não era bom como você aprender aqui. Quando eu cheguei aqui, me ajudou muito o inglês. Os 6 anos me ajudou muito, porque quando você entra aqui numa escola, no meu caso, na casa da Agatha, a gente não tá em escola de curso de inglês. Porque Não. quando você tá num curso de inglês, é totalmente uma estrutura totalmente diferente. Eu e a Agatha, a gente tá numa escola americana. A gente chegou no país, a gente veio na escola e entrou na É a escola. mesma coisa de um japonês ou um americano que Foi não no sabe Brasil. falar. Foi no Brasil estudando com a gente na escola, no ensino médio. A gente veio, só que o que acontece? Que nem a Agatha disse no vídeo dela anterior, os estados são diferentes. Nesse estado onde a gente mora, a gente estuda, a gente tá na escola, e na escola a gente tem um suporte de aulas para alunos que têm inglês como segunda língua. Então, no nosso caso, a gente chega aqui, a gente faz uma prova, daí quando a gente faz essa prova, ESOL, quando a gente faz essa prova, a gente sabe o nível que a gente vai estar. Que nem no meu caso, eu estou num nível, acho que... Acima. Eu tô Acima. Não, acho que eu tô... Você tá em que livro? No 2. Eu tô no final Tá do acabando. 3. Então a gente tá quase... a gente tá Um livro. acima. Um Uhum. livro acima. Só que nesse um livro acima tem muita diferença. Muita diferença mesmo. É muita coisa. A gente fala num nível, parece pouco, mas... É diferente, né? As atividades faz é tudo muita diferente. diferença. Nos Estados Unidos, quando você aprende o inglês aqui, é uma coisa que não é que nem lá, aí no Brasil, que você aprende as palavras, tipo, a palavra e o significado. Aí no Brasil a gente aprende a palavra a traduzir. A gente aprende a traduzir. Porque tudo que a gente fala, tipo, Exatamente. as pessoas te ensinam. Porta, door. Entendeu? A gente vai aprendendo assim, tipo, vão falando pra gente uma palavra em português e depois a gente vai aprendendo. Só que quando você chega aqui, você não aprende traduzindo. Você aprende o inglês. Você tá aprendendo. Tipo, a pessoa fala door, é door, like. Não tem outra palavra, é door. Entendeu? Você vai ter que... Door. Não tem, eles não vão falar. Door é porta. Eles não vão falar. Eles não isso. vão falar. Eles vão te falar a palavra em Door. inglês. Então você vai ter que aprender a falar, entendeu? Então, vale muito a pena, assim, aprender inglês no Brasil.
Mas quando você chega aqui é totalmente uma história diferente. Estando aqui, o desempenho, tipo, o que eu tô aprendendo em 8 meses de escola é uma coisa que... Inexplicável, né? Exatamente, Você é uma coisa que eu levou, tipo, levei pra 2 anos pra aprender o que eu tô aprendendo aqui agora, entendeu? Porque eu falo assim, porque é uma coisa muito... Como posso dizer? Sumiu uma palavra agora, mas seria meio que extremo, sabe? Tipo, em toda aula que a gente tem aula de ciência, aula de matemática, aula de artes, aula de tudo. Então, toda aula que a gente tá tendo, a gente tá aprendendo inglês. Porque a gente tem o português como primeira língua, o inglês sendo a segunda. E aqui é a melhor coisa, porque você tem aula de tudo, você vai aprender de tudo. Você tem aula de culinária, de fazer caixa, Exatamente. fazer computador. Exatamente, que nem a gente entra às 7 da manhã na escola e sai só 2h30. Então a gente passa muito tempo do nosso dia aprendendo inglês. São quantas horas por dia? Quase 8, 9 horas. Depende. Quase 8, 9 horas estudando o inglês. Que aí no Brasil... praticando todo dia. Exatamente. Que aí no Brasil eu tinha 2 horas por semana, entendeu? Nossa. E não é uma coisa barata. Então, tem esses seus fatores, entendeu? Então, assim, ajuda muito, vale a pena, porque quando você chega aqui você consegue se comunicar e fazer amizades, entendeu? A gente teve que terminar desse lado aqui, porque tem uns caras ali. Passando ali, quando você chega aqui você sabe se comunicar, você vai fazer amizades mais rápido, você vai entender como é fácil. Não tô falando que você vai chegar aqui e entender da forma que falam. Não, a leva pronúncia, tempo. tudo é totalmente diferente. Então, o que me ajudou foi o que eu tenho de amizades em 8 meses estando aqui, provavelmente não foram... A Agatha levou mais tempo para poder fazer as amizades, porque ela não conseguia se comunicar com as pessoas. Que nem no meu caso, eu sabia se comunicar. Então, nas minhas primeiras aulas, eu já tinha amizade. Eu já entendia, já podia conversar com as pessoas. Eu falava, perguntava, eu não entendi isso. Então, as pessoas me ajudavam. Eu conseguia me comunicar e mostrar qual era o meu erro e minha dificuldade. No caso da Agatha, ela não conseguia mostrar a dificuldade dela. Porque a dificuldade dela era entender tudo. Vale a pena? Vale muito a pena, porque te ajuda muito. Porém, é o que eu falo, se você não investe, se você não estudar, pegar e estudar e falar assim, poxa, exatamente, não vai valer a pena. Vai perder dinheiro. Todo conhecimento não é perca de dinheiro, todo conhecimento é bom. Porém, não vale a pena você fazer alguma coisa que você não gosta. Tipo, você não gosta de inglês? Não precisa aprender inglês. Aprende espanhol, aprende outra língua que você tem interesse, entendeu? Vale a pena fazer curso de inglês no Brasil se você não tem a oportunidade de vir pra cá. Porque estando aí no Brasil tem muitas escolas de inglês boas. Então você só precisa achar a que seja melhor pra você, porque cada uma tem um método diferente. A oportunidade de vir pra cá, venha também que aqui você vai aprender, que nem ela aprendeu. Porque essa daqui tá aqui 2 anos e já fala inglês, entendeu? Então, gente... Tá bom, né? Mas se eu estivesse na escola eu também não estaria falando. Exatamente. Então você tem que investir nessas coisas. E tá ficando aqui. E aí vocês vão ver minhas redes sociais, vão ver minhas fotos, se vocês quiserem dicas de fotografia. Qualquer dica. Eu ajudo vocês. Querem ajudar na lição de curso de inglês? Também tô. Então tá, gente. Tchau, tchau. Vejo vocês algum outro dia. Tchau, Evelice. Gente, eu tô finalizando o vídeo e eu quero que vocês curtam, compartilhem e se vocês têm uma dica, vocês podem deixar, comentar, qualquer coisinha, que eu vou estar respondendo vocês e vou estar aderindo. Eu quero pedir desculpa pela edição do vídeo, pois sou eu que estou editando, estou aprendendo, eu espero que vocês tenham paciência. Segue eu nas redes sociais, segue o Pedro também, obrigada Pedro por... Tudo bom meninas. E segue o Pedro nas redes sociais, eu quero agradecer o Pedro por ter compartilhado essa experiência comigo, com vocês também. Quero mandar um beijo pra Evelise. Se você quiser que eu faça vídeo com a Evelise, é uma amiga minha, que é do Brasil também. E ela tá estudando comigo ao mesmo tempo, passando pelo mesmo bocado, mesmas coisas. Se você quiser vídeo com ela, comenta e tamo aí. Beijo, fica com Deus. Se você não acredita em Deus, beijo.